Como vocês sabem, antecedendo a toda a mensagem do pastor, nós estamos com o intuito de fazermos um resumo da reunião anterior. Vocês lembram que na semana passada, o Domingos fez um resumo da reunião anterior? Foi uma bênção, ele fez o resumo direitinho. E hoje coube a mim trazer o resumo da nossa reunião anterior. Aí a gente entrega essa mensagem para o pastor, para que ele possa fazer o nosso terceiro encontro da série Dons Espirituais, Entenda, Pratique e Edifique. Por que entenda, pratique e edifique, já entrando no resumo da semana anterior, pastor? Porque o pastor poderia muito bem estar falando de dons espirituais e estar citando aqui diversos dons, até mesmo que Paulo cita em suas cartas, e talvez ajudando até mesmo a você descobrir qual que é o seu dom. Mas ele usou de uma metodologia diferenciada. Se você veio nos dois últimos encontros, você percebeu que ele utilizou de uma metodologia que ele quer que você entenda o que é dom. Então o pastor foi lá no Gênesis, foi lá na criação, foi lá em toda a construção do mundo e falou o que era dom, qual que era esse presente de Deus para com as nossas vidas. E nos mostrou, inclusive, que através do pecado, através da desobediência humana, nós, o homem, a criatura, ele quebrou esse elo com Deus. Mas o Salvador, através de... digo mais, que o pastor ainda falou na semana passada de 3 mandatos. Alguém lembra quais eram os 3 mandatos? Mandato social, cultural e espiritual. 3 mandatos. Cultural, social e espiritual. E através do mandato espiritual, o inimigo das nossas vidas acabou influenciando o homem, o pecado entrou no mundo, e através desse pecado nós venhamos a perder muitos dons. Então, no Antigo Testamento, os dons eles eram para alguns, mas com a vinda de Jesus, sobretudo o que está escrito lá em Efésios 4, 7 e 8, eu vou ler rapidamente, meu tempo está acabando, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Você precisa crer, se você já aceitou a Cristo, você é um crente remido, você tem dom, e esse dom precisa ser revelado. Acredito que no nosso terceiro encontro, o pastor vai nos orientar sobre dons. Nos próximos, inclusive, nós faremos aqui até mesmo teste, ele já mencionou, deu esse spoiler aí, né? Vai fazer alguns testes sobre dons, e você que ainda não conhece qual é o seu dom, não existe um crente, aquele que se entregou para Cristo, sem um dom. Então, com a palavra agora, eu vou chamar aqui o pastor Rubem, para que ele possa dar prosseguimento aqui ao nosso culto. Muito obrigado, Tiago. Vamos orar, gente. Querido Deus Todo-Poderoso, obrigado que estamos aqui reunidos no Teu nome, para o louvor da Tua glória. A Sua palavra nos ensina que tudo vem de Ti e que tudo é para Ti, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então nós entregamos esse tempo ao Senhor, que o Teu Espírito já comece a agir de um modo mais profundo em nós. Nos ensina hoje, Espírito Santo, a Tua verdade sobre os dons, aquilo que o Senhor nos dá pela graça, pela Tua chariz, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-los e a praticá-los para que nós possamos ser úteis a Ti e edificar a Tua igreja. Meu Pai, tira toda a resistência à Tua palavra. Leva para longe de nós a incredulidade, Senhor. Porque Tu continuas sendo Deus mesmo para aqueles que não creem. O Senhor continua sendo Deus mesmo para aqueles que acham que a ciência é quem dá a direção para a sua vida. Nós queremos estar ligados a Ti, conectados contigo, andando nos Teus caminhos até aquele dia em que o Senhor vai nos levar para o lugar que o Senhor preparou. Sua palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu aguardo essa promessa, porque eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós na eternidade, como o Senhor também tem nessa vida. Então agora, Senhor, continua e fala comigo, fala conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Quando eu era pequeno, né? Eu até domingos, esses dias, eu não confundia a minha idade, rapaz. Eu sou tão novo, Rogério, que às vezes chega a ser constrangedor isso. Porque, porque eu estava dizendo por aí que era 51, e aí depois que eu fui me tocar, cara, é quase 53. Eu estou indo para 53 e achando que eu era mais novo um pouco. Olha, Tiago. Então, assim, a gente está sempre aprendendo, não é verdade? Quem se abre para aprender, está sempre aprendendo. Um coração ensinável vai sempre crescer. Mas quando a gente coloca barreiras, a gente acaba parando naquele nível, naquele limite. Eu não vou conseguir aprofundar tanto nesse conteúdo todo por questões de tempo. Mas, primeiro ponto, não existe nenhum membro do corpo de Cristo, ou seja, alguém que foi regenerado, que entregou sua vida a Jesus, que nasceu de novo, que não tenha dons, pelo menos um dom. Pelo menos um dom para dizer que é impossível não ter nenhum. Mas normalmente você tem mais de um dom. Né? Tem um dom que a gente chama de dom primário, ou aquele dom que a gente vê claramente que Deus te usa naquela área. E em função disso, nós não precisamos nos preocupar em tomar o lugar de ninguém. Porque quem decide, quem escolhe onde você vai ser útil no corpo é o Espírito. Não tem como alguém vir aqui e dizer, pastor, ore por mim, eu quero ter o dom de discernimento de espírito. Quando alguém entrar ali, eu saber se ele tem endemoniado. ou eu conseguir enxergar coisas que nem todo mundo enxerga. Cara, não existe essa possibilidade de alguém te dar, de alguém oferecer para ti algum dom, seja o santo que for, entendeu? Seja o santo que for. Isso não é possível. É o Senhor, é o Espírito Santo quem distribui. Mas eu quero fazer aqui lembrar um pouquinho do que nós já falamos sobre a questão de dons e talentos. Vejam, tanto dons como talentos foi Deus que deu. Você nasce naturalmente, os dons, os talentos, eles são naturais. Né? E normalmente, a gente usa para o nosso uso pessoal. Às vezes, até com o dom natural, a gente ajuda algumas pessoas e tal. Você tem ali um coração. Às vezes tem também muito a ver com a sua personalidade, com o meio que você, com as suas experiências de vida, o meio que você foi criado. Né? Mas os dons, aliás, os talentos, eles são naturais. No entanto, eles vêm de Deus também. Okay? No entanto, os dons espirituais, o nome já diz, é o Espírito quem dá. São dons são habilidades especiais dadas por Deus que visam edificar a igreja, que visam nos levar ao serviço na igreja. E quando ele fala no primeiro versículo lá, deixa eu ler aqui, vou ler aqui nessa linguagem que eu tenho aqui, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenham desconhecimento. Tem uma linguagem que diz que não sejais ignorantes. Então, essa palavra dons aí, no original, no grego, né, pneumaticon, significa uma tradução, acho que todos entenderiam, que é algo realmente sobrenatural que Deus te concede. É uma habilidade que não é natural, é sobrenatural. Tem momentos que eu estou pregando aqui e o Senhor me revela alguma coisa e eu falo para alguém que eu não sei quem é, passa algum tempo depois e diz, pastor, naquele dia o Senhor falou uma frase, para mim, parece que o Senhor estava pregando para mim, foi demais aquilo. Aí eu tenho que dizer, qual foi a frase, meu amigo, que eu não me lembro dessa frase. O que é isso? É sobrenatural. É uma conexão que você não tem. Tudo bem, eu posso naturalmente. Por exemplo, você vai pegar um professor da Escola de Crescimento Cristão aqui na igreja, que também é professor lá na rede pública.
ele é professor nas duas situações, mas a aplicação, quando ele está dando aqui a aula aqui na igreja, para a edificação da igreja, ele está exercendo o dom, porque ele tem o tempo todo o auxílio do Espírito Santo, tá ligado? Então, e no versículo 4, deixa eu ler aqui na linguagem, ele fala também essa mesma palavra. Então, pneumaticon tem a ver com essa questão aí do poder, né, sobrenatural e a capacidade que o Espírito Santo nos dá. No versículo 4, ele diz assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Essa palavra dons aqui é a palavra que Paulo vai usar muito, que tem a ver com carisma, ou carismaton. Carisma. Por isso que a gente foi conhecido como o carismáticos, aqueles que têm um fogo, uma instrução que não é humana, né? E veja, dificilmente você vai encontrar alguns talentos. Dificilmente não é impossível você, por exemplo, encontrar alguém que não tem o Espírito de Deus e ele ter o talento de curar. Não tem esse talento. Né? Ou então o talento da fé. Você vai ter o dom da fé, o dom de cura, o dom de milagres. São coisas diferentes, cura e milagre. São coisas diferentes. Você pode ver. Você lembra daquela história quando Eliseu, os profetas vão fazer uma construção e ele empresta um machado, um deles empresta um machado, vai cortar uma árvore, a árvore cai dentro d'água. Lembra dessa história? O machado, perdão, a água cai. O machado cai dentro d'água. Obrigado. E aí ele coloca lá um pau, uma madeira, e o machado flutua. Aquilo ali é uma cura ou um milagre? Um milagre. Então são coisas diferentes, estão ligados? Quem que fez aquilo? Quem que fez aquilo? Foi o poder do Espírito. Na palavra do profeta, aquilo virou um comando espiritual e aconteceu, né? Então, os dons, fique claro mais uma vez, que é usado no serviço da igreja. Por isso que nós não podemos escolher. Ele dá como ele quer, né? E eles são sobrenaturais, porque o natural é o talento. Agora, diz assim, pastor, eu me lembro que quando antes de eu me converter, eu falava muito bem, e aí eu me converti. Como é que fica o meu talento? Pode ser um dom, agora ele é um dom espiritual. Deus vai usar com certeza. Porque ele já te deu aquilo, agora tu é um novo homem, tu vai usar aquilo para a glória de Deus. E pode usar também para o teu dia a dia, para o teu trabalho, né? Eu uso os meus dons e talentos, os dois para a glória de Deus. No entanto, o dom, ele é serviço, para ser útil no serviço da igreja. Romanos 12, 4, coloca aí para nós, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, é o mesmo Paulo falando, ele vai falou isso parecido com isso aqui lá em Coríntios, né? Agora ele está falando na carta aos Romanos. Porque assim como em um só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, a mesma função. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a chariz, ou os dons, a graça que nos foi concedida. Aí ele começa a relatar, põe aí o próximo. Seria o 6, agora já estou no 6, homem de Deus. Aí no 6 ele diz aí, nos foi dado, se alguém tem o dom de profetizar, e aí ele começa a tratar disso. Então vamos lá. Uma coisa importante nesse momento em que nós ainda estamos aprendendo a entender o que são os dons. Existem algumas listas no Novo Testamento sobre os dons, e sempre se pergunta, quantos são os dons espirituais? Quantos? Quem sabe? Aí é 9, quem mais? Então, veja, tem uma série de estudos, de entendimentos teológicos a esse respeito. Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre os diversos estudos e conclusões. Então, vamos lá. Primeiro, essa turma, essa linha
que diz que os que defendem os 9 dons, baseado nesse texto que nós lemos há pouco, 1 Coríntios 12, né? E que os outros dons seriam variações desses dons, desses 9 dons. E tem um outro grupo que defende que essas listas são 20 dons. Já tem um ataque que diz que são 22 dons, então que diz que são 21 dons, né? E, no entanto, esses dons só são vistos no Novo Testamento. E tem uma terceira linha que defende a multiplicidade, o dinamismo dos dons. Sendo que essa lista aí apenas indica que há uma ampla variedade de manifestações do carisma, ou seja, dos dons. Há uma ampla variedade. E agora, analisando cada uma dessas três aí. Primeiro, a lista 1 que fala sobre 9 dons, são 9 os dons. Hoje nós estamos aprendendo, vai ser mais didático, vai ser mais conteúdo aí, porque a minha proposta é que você entenda. Então, essa de ser 9 não é muito coerente, porque ela reduz, ela limita, são 9. Né? E tem muitas outras passagens, até Pedro fala de dons. Pedro fala de, se eu não me engano, são 2 ou 3 dons que ele fala na carta dele. E aí, qual seria, né, a lista certa? Então, existe uma variedade. Tanto é que, nesse texto que nós lemos de Coríntios, ele diz que há diversidade de dons, mas é o mesmo Deus. Há diversidade de manifestações. Veja que a palavra diversidade, só nesse texto aí, se repete 3 vezes. Esse texto de 1 Coríntios. A segunda, que é sobre ter 20 dons ou mais, veja, se for contar de fato os dons do Novo Testamento, a gente encontraria 21 dons. Mas, como eu disse, quando a gente estabelece uma lista fixa, você realmente limita o espírito. Vocês estão ligados? Vocês concordam comigo? Você limita o espírito. E o terceiro, que fala sobre a multiplicidade de dinamismo dos dons, definir uma lista, eu escrevi assim, definir uma lista imutável seria limitar a ação do Espírito. Penso que os dons se manifestam pela fé dos que creem exclusivamente conforme determina o Espírito e não alguém, né? E de acordo com as necessidades da igreja. É assim que eles são dados. Então, os dons vão manifestar-se conforme a definição do Espírito e de acordo com a necessidade da igreja. Mas eles também, gente, não aparecem do nada. Né? Não aparecem do nada. E sempre eles estão alicerçados nas Escrituras. Ok? E aí eu queria colocar uma listazinha aí. Como eles se classificam. Tiveram várias listas. Coloca aquela lista que tem Novo Testamento, só para vocês terem uma noção aí. Ele vai colocar. Ok. Aí tem a lista de Romanos, se quiserem tirar um retrato, que é à vontade. Romanos 12, 6 a 8 fala de profecia, ministério, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, uso de misericórdia. 1 Coríntios, esse que nós lemos aqui, que os nossos repórteres leram, tem 2 momentos que ele dá a lista de dons. Ali do 8 ao 10, palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagre, profecia, discernimento de espírito, tipos de línguas ou variações de língua e interpretação de língua. No mesmo Coríntios, agora lá no final, no 28 a 30, ele fala dos apóstolos, profetas, mestres, milagres, cura, socorro, governo, variedade de língua e interpretação de língua. E Efésios, capítulo 11, fala também, Paulo cita apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, tem uma outra lista do Zaspel, coloca aí a outra, aí, essa aí. Essa aqui, ele fez 4 grupos. E eu quero ler os comentários. Velho. Bom, o primeiro, que essa lista, inclusive aqui eu copiei isso aqui, parte disso aqui de um livro do pastor Ayrton Williams, de dons, muito bom, por sinal, um livreto excelente. Ele diz que essa lista é vaga e rígida, não contempla novos dons que o Espírito possa liberar pela necessidade da igreja, se sustenta na controvérsia do continuismo
e cessacionismo. Então, há um grupo aí que diz que alguns dons continuam, que outros pararam, né? É um assunto aí que eu pretendo falar dele depois, para a gente não perder muito a nossa linha aqui. Segundo, essa lista tríplice aqui, né? Que é essas duas do meio. Que é a divisão tríplice, falar, servir e sinais. Ali, ó. Falar, servir e sinal. Ó, 2. É uma boa tentativa de classificação, mas se mostra limitada quando vista da perspectiva da funcionalidade dos dois. E a terceira, aí que é a terceira fileirinha aí, ele fala assim, a divisão de sustentação, serviço e sinal atende melhor a perspectiva de funcionalidade dos dons. No entanto, a palavra sustentação incorre no erro de misturar funções dentro de uma mesma categoria. Depois eu vou ler de uma por uma aí para a gente entender junto, tá? E a última aí, a quádrupla divisão de dons, de fundamento, sustentação e serviço, e sinal atende melhor a perspectiva da funcionalidade dos dons dentro do corpo de Cristo. Então, eu vou dar aqui a minha análise pessoal sobre isso. Eu penso que, de fato, nós não podemos limitar o Espírito. Se você for um missionário, imagina você um missionário lá no fim do sei lá onde, do Amazonas, e lá não tem médico, e lá Deus faz com que aquelas pessoas ouçam a sua palavra, a sua voz como uma palavra de autoridade. E alguém chega com você e diz, pastor, missionário, me dê um remédio. Eu sei que se o senhor me der um remédio, eu vou ficar bom. E a pessoa não é médico. Ela vê que aquela cidadão, aquela pessoa que pede ajuda, crê, e ela dá um pedaço de giz como se fosse um medicamento. E o que acontece? A pessoa fica boa. Isso é verdade que eu estou contando aqui. Entende? E tem dons que eles são para aquele momento. São dons utilizados naquela situação. O próprio Eliseu, quando fez flutuar o machado de ferro, não descobriu, agora eu tenho esse poder, eu vou ser um flutuador de coisas que caem dentro d'água. Não vai funcionar. Porque primeiro aquilo ali seria para a glória dele mesmo, né? Se ele tivesse o poder de mandar flutuar as coisas que estão... é até incoerente até o exemplo, porque não faz sentido. Então, eu penso que os dons eles vão se manifestar também, minha opinião aqui, tomara que eu não esteja com nenhuma heresia, creio que não, conforme a fé. Tem igreja que não crê, tem lugar que não crê. O próprio Jesus disse lá em Cafarnaum que ele não fez milagre, por quê? Porque ele perdeu o poder? Não, porque as pessoas não criam. E se não crer, Deus não é glorificado. As pessoas precisariam crer na palavra dele. E eles não criam. E fez-se ali poucos milagres, porque não crê. A manifestação do dom, sim, é pelo Espírito, mas eu creio. Eu não tenho esse nível de dom de fé. A minha esposa tem mais primário para ela do que para mim. Mas já teve situações que eu presenciei milagres e cura na minha vida. Não é toda vez que isso acontece, mas já tive. Eu já tive situações de estar orando por uma pessoa, um grupo de empresários, e tinha uma criança doente. Essa criança estava perdendo os movimentos. Eu não sei como é o nome daquela doença, mas ela vai perdendo os movimentos, vai ficando fraca, para de andar, para de se mexer, é uma desgraça aqui. Naquela hora que eu estava orando, o Espírito Santo me fez lembrar daquela criança. E eu comecei a orar e a chorar como uma criança. Era o Espírito Santo, eu acho que orando através de mim, chorando pelaquela criança. E o Senhor fez uma obra lá, para a honra e glória dele. Foi um milagre. Foi uma cura. Eu tive uma outra situação que foi
com coisa da natureza. Eu fui fazer um serviço na minha casa, tínhamos derrubado uma árvore lá, uma parte de uma árvore, e não tinha como jogar. Eu digo, eu vou queimar isso aqui que vai virar adubo. Eu tomei, sinceramente, todo o cuidado, separei os galhos para cá. Eu digo, eu vou queimar aos poucos para não correr o risco de se incendiar. E estava um sol terrível. Aquelas ideias que a gente tem num dia que não tem muito o que fazer, né? Cara, eu acendi, e olha só a minha criatividade. Eu separei os galhos, peguei a mangueira, digo, se porventura der fogo, alto eu largo-lhe a água. Deixei tudo no esquema lá, varão. Meu irmão, o fogo se alastrou como se fosse gasolina. Cara, as labaredas já estavam passando a casa. Eu já ouvi os vizinhos dizer, o que é isso? Cara, eu clamei ao Senhor. Digo, meu Deus, me socorre. Eu fiquei com medo de acontecer um desastre, um acidente. Gente, o céu estava azul, mais azul do que a camisa dele. E foi muito rápido que veio uma chuva. Sabe aquela chuva de verão que chama, né? Que vem de uma vez. Como é que choveu do nada? Porque eu não tinha como apagar aquilo. E o meu clamor naquele momento, Deus se moveu e fez, ei, eu tenho o dom de apagar fogo agora? Foi uma resposta de oração, né? E o Espírito agiu naquela hora em mim e aconteceu um milagre da natureza. Eu vejo isso como graça. Dom, a palavra original é graça. É algo que eu recebo que eu não mereço. Agora, eu estou dando exemplo de coisas que eu não faço toda hora. São situações, vocês estão ligados? Entenderam? Agora, pregar, eu prego o tempo todo. É um dom primário. É um dom que eu uso, né? O tempo todo. Então, vamos lá. Eu vou falar agora aqui sobre os dons e as suas funções baseado nesse conteúdo aí dos 4 aí, dos fundamentos e tal e tal. Então, aqui, dos fundamentos, por exemplo, o dom de apóstolos e profetas. Esse dom, no meu entendimento, isso são coisas, às vezes, polêmicas, tá, gente? Mas aqui nós não queremos polêmica, não. Se você pensa diferente de mim, nesse momento você diga assim, eu vou agora aprender um novo entendimento. E fica discernindo diante de Deus para Ele te dar a direção certa. Tinha muita coisa que eu entendi errado. Eu sou de origem batista, bem batistão mesmo, e eu não conseguia entender certas coisas sobre essa questão mística, essa questão sobrenatural. E eu vim aprender com o Espírito Santo mesmo. Se vocês terem uma ideia, eu era um cara tão frio que para eu chorar era uma luta. E quem me ensinou a chorar foi o Espírito Santo. Quebrantar diante dele. Então, esse dom de apóstolo e de profeta não existem mais no sentido do Novo Testamento, da igreja primitiva. Né? Eles já cumpriram essa função bíblico-teológica. Lembra que a Bíblia diz, né, que a igreja se sustentava, né, se fundamentava no ensino dos profetas e dos apóstolos. Então, naquele momento ali, o cânon ainda não estava formado, ainda não estava definido, e esses homens realmente tinham uma operação, um propósito dos seus dons diferente do que é hoje. Hoje eu digo que nós temos o dom da pregação, né, que é um pouco diferente do dom do pastor, de pastorear, né, ou missionário, que também tem uma variação disso aí, bem diferente daquele tempo da igreja primitiva. Eu acho que isso aqui não precisa argumentar muito, não é possível que alguém ache que a gente ainda receba como naquele tempo que eu vou precisar ver cabeças rolando, pessoas recebendo 32 açoites, né? Porque realmente nós vivemos um outro tempo nesse sentido de dons. Primeiro que o apóstolo, considerado apóstolo nesse tempo, era aquele que tinha visto e andado com Jesus, fazia parte da equipe dele. Nós temos sim os apóstolos, que a gente pode dizer, são aqueles que levam o evangelho para lugares que ainda não chegou o evangelho, mas não é o mesmo apóstolo de ofício, né? aquele que Jesus chamou e que ele soprou sobre eles. Então, acho que isso é bem tranquilo, né?
de entender. Os dons de sustentação, que são os evangelistas, os pastores, os mestres, aqueles que ensinam. Esses dons, sim, são presentes hoje na vida da igreja e visam o quê? Os evangelistas visam o quê? A expansão. Estava ontem falando com o Célio, que é o nosso líder aqui na igreja de evangelismo. E ele me contou, pastor, da última vez que nós fizemos ação, lá no Sovaco da Cobra. Quem já foi no Sovaco da Cobra? Olha isso, cara aí já foi lá. Naquele dia foi só uma palavra do pastor e 4 pessoas se converteram, tantas se reconciliaram. Expansão, pessoas sendo ganhas. Você acha que o cara vai fazer isso pela própria conta dele, né? Pelo talento dele? Né? Outra coisa, fundamentar a igreja através do ensino, apacentar. Os pastores e alguns mestres também usam isso, né? E tudo isso é a partir do quê? De um novo ensino, de um novo evangelho? Não, é a partir do ensino dos apóstolos e profetas. Nós estamos lendo Paulo aqui. Ou será que tem algum Paulo do nosso tempo que tem um novo ensinamento sobre o dom? Não tem, por isso que eu digo que não há como nós entendermos que esses dons permanecem no nível ou no propósito que eram, né? O outro são os dons de serviço. Carisma que dinamizam o corpo de Cristo, dando ordem, organização. Vocês veem, quando eu venho aqui para o culto, eu já sei quem que eu vou chamar. Eu chamo Domingo, eu chamo Tiago. Você dá uma missão para o Tiago organizar uma coisa, o cara vai com o pé nas costas, dá para outra, aí o cara não sabe nem para onde vai. Você quer controlar as finanças? Fala com o Sérgio. O Sérgio está ali com o nosso livrozinho aí, do nossa contabilidade. Você disse, quanto foi que entrou da oferta ali? Ele disse, peraí. Aí, o que é que foi feito? Não, nós compramos melancia, nós compramos não sei o quê. Não. Nós não pegamos o dinheiro da igreja. O dinheiro que a gente recebe aqui de vocês, tudo usado aqui. Ou para ajudar alguém, né? Para fazer, para ajudar necessitados. Então, eu sei o que fazer. Eu sei quem chamar, porque eu vejo que ele tem habilidade. Tem muitos deles que têm habilidade que eu não tenho. Aí eu preciso de alguém para cuidar da música, eu vou chamar o Zeca, mano? Né, Zeca? Pode, né? Então, eu sei que o Charlesinho vai dar conta. Vai resolver tudo, ele vai escolher os louvores, ele vai colocar as ordens dos louvores, ele vai escolher os instrumentistas, quem vai ficar no back aqui, quem é que vai dirigir. Ele vai organizar tudo, porque ele tem uma capacitação espiritual dada para ele, para a edificação do corpo, para ser usado no corpo, para servir. Então, tudo isso deixa as coisas no reino de Deus, na igreja, dinâmica, prática, e promove o quê? A unidade do corpo. Você vê como Paulo, aqui os nossos repórteres que leram cada um pedaço, você vê como ele fala, ele fez a analogia de um corpo, porque o corpo tem muitos membros, você não pode dizer, a mão não pode dizer que para a cabeça, para o olho que não é útil, e o olho também não pode dizer, porque um depende do outro. E ele dizia, e aí, são todos apóstolos? São todos profetas? O corpo precisa funcionar como um todo. Você sabe, gente, que quando um membro do seu corpo não funciona bem, por exemplo, se você está com dor de barriga, e aí? O intestino não está funcionando bem. O que acontece com o resto do corpo? Começa a suar, né? Vem aquele negócio que é mais rápido que a velocidade da luz, né? Que se o cara não tiver cuidado, se o cara não tiver cuidado, ele se borra, como os caras diziam, no meio da rua. Porque o corpo está com um problema. E ele diz, assim funciona a igreja. Por isso que nós precisamos edificar uns aos outros. Os dons são para que nós cresçamos, nós amadureçamos, até que cheguemos à unidade da fé. É o que eu muito sonho aqui. Por que nós temos times? Os times visam unidade, visam crescimento, maturidade. Então, é bom nós notarmos que esses dons, os dons, eu estou no dom de serviço agora, né? Você vai ver claramente
E quando eu vejo, por exemplo, qual foi o meu primeiro ministério, gente boa? Meu primeiro ministério foi de louvor. Eu desenvolvi, era um adolescente, um dia desse, né? E aí, naquela época, a gente criava grupos. Quem é desse tempo aí? Fazer o grupo, que tinha vários grupos de louvor, né? E às vezes se reuniam várias igrejas, levavam os grupos e tal, e tocava. E eu desenvolvi 2 grupos ali de louvor. Um chamava Grupo Deus é Amor. Aquela simples frase era o nome do grupo. Também tinha que ter um nome. E aí depois a gente fez um outro que era o Grupo ID. Era muito legal, a gente era convidado para cantar, para tocar, em cultos por aí, né? Mas quando eu percebi, desde pequeno, as pessoas percebiam em mim o dom pastoral, a capacidade de ensino, e eu fugia disso. Eu levei cerca de 20 anos para aceitar o meu chamado pastoral. Um dia, uma irmã que me viu quando eu era pequeno, pensa naquele menino lourinho lindo, era eu. Cabeludo. Olha a inveja, anota os nomes aí. Cara, aí essa irmã um dia chegou com a minha mãe, anos depois. Como é que está aquele teu filho que ia ser pastor? E olha, eu era pequenininho. As pessoas percebem em você. Só que eu não desenvolvia esse dom. Eu não queria ser pastor. Eu tinha medo. Houve uma história uma situação na minha história de infância que eu vi um cara que era pastor, que eu admirava muito ele, e esse camarada, ele caiu em pecado. E foi um escândalo. E eu entendi, mesmo sendo pequeno, e eu digo, eu não quero ser pastor, porque se isso acontecer comigo, as pessoas não vão acreditar em Deus, mas por minha causa. Aí ali eu fui setado pelo capeta. Até que Deus fez todo um caminho para eu entender que eu tinha que exercer o meu chamado, porque Ele tinha me dado capacidade para aquilo. Agora, você pode rejeitar o seu dom? Pode. Deus vai te esperar um pouco. Lembra da figueira lá, Luiz, né? Figueira que não dava fruto? Ele não dá fruto. O dom tem que frutificar, gente boa. O dom tem que ser usado. O dom esquenta banco. Quantos tem esse dom? Quantos? Só eu, né, que estou de camisa. Ninguém levantou a mão, olha só. Ninguém levantou a mão, graças a Deus. Agora você imagina só, se você perceber todos os talentos, se você realmente é um remido, um filho de Deus, você está aí sentadão, ouvindo, às vezes, com muita habilidade, e você não se disponibiliza para ajudar, você está gerando dor de barriga no corpo. Aquele exemplo que eu dei, né? Ou seja, tem alguma coisa no corpo que precisa funcionar e é você, e você não está sendo útil ao corpo de Cristo. Por exemplo, vocês acham, nós estamos querendo desenvolver aqui no nosso grupo, logo no começo eu desenvolvi um pequeno aplicativo, mas era um aplicativo bem simples, era só para dar bom dia, boa tarde, ver quem vinha, era bem simples. Mas hoje eu gostaria de desenvolver um aplicativo de devocional. Eu preciso de gente de TI que sejam convertidos e que tenha essa capacidade, esse dom para ajudar nessa área. Outra coisa que eu queria, não tá na lista de Paulo isso. Dom da estatística. Será que tem lá isso? Mas pode ser útil na igreja. A gente poderia ter uma estatística, que legal, né? Quantos são casados, quantos são solteiros, quantos são divorciados, quantos anos de convertido tem, qual é a profissão de cada um, que mais? Me ajude aí. Qual é a idade média do nosso grupo, quantos estão por escala de idade. Né? A gente poderia ter um monte de estatística. De repente tem alguém que tem essa habilidade, já é de Jesus, isso pode ser útil no reino, se o Senhor te deu. É um dom, é um carisma, pode ser útil. Se edificar, se é para a honra e glória do Senhor, pode ser útil. De repente tem alguém aqui que é muito bom em arte, desenha, faz quadro. Eu conheci um camarada, ele não era crente, eu nunca esqueci desse cara. Ele pegava um papel e olhava para um cara estranho, não vamos dizer feio para não pegar mal, né? Estou brincando. Cara, ele tinha uma mente fantástica.
Ele olhava, você olhava assim, caramba, como é que esse cara está desenhando isso? Aquilo ali era um talento que Deus deu para ele. Mas se ele fosse um crente aqui do Amigo de Fé, nós não poderíamos brincar de fazer, terça-feira que vem, venha conosco, vai ter uma noite legal, a noite da caricatura. Olha, não poderia atrair gente para ouvir a palavra de Deus? De repente tem gente que tem dons, habilidades, que podem ser úteis na obra de Deus, que não está na lista de Paulo. Porque não está na lista de Paulo, você diz, então não é dom de Deus. Mas como eu disse, tudo que eu tenho de dom natural, quando eu me converto, se torna um dom espiritual, porque agora eu sou um homem espiritual. Eu sou um homem transformado. E tudo que eu tenho também é transformado, inclusive os talentos. Estão ligados? Não? Alguma pergunta? Como não há, vamos seguir. Estou brincando. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Se eu souber responder, eu digo agora, senão eu passo para os universitários. Bom, para finalizar, dons de sinais. Dons de sinais tem a finalidade de revelar a glória de Deus e o poder de Deus no mundo, segundo a necessidade de cada época e da comunidade. São dons comuns, nem sempre frequentes, porém esporádicos e passageiros, cumprindo com propósito específico. Então, dom de sinal. Aqui, né? Sustentação, serviço, fé. Bem aqui tem o dom de sinal. Conhecimento, sabedoria, discernimento de espírito, milagre. Aqui, ó. Curas. Então, como eu disse, você tem alguns dons que a pessoa tem, acontece, funciona, mas você não vê isso toda hora. Não é? Você não vê acontecendo toda hora. Mas, olha, gente, para mim, nessa questão de dom de sinal, hoje eu entendo o seguinte, é muito bom quando alguém está enfermo e a gente ora, essa pessoa é curada. Eu já experimentei isso. Inclusive pessoa que estava morrendo. Eu já vi isso, já orei, o Senhor me ouviu, me respondeu e tal, e a pessoa foi curada. Nem sempre isso vai acontecer. No entanto, o maior milagre que eu posso garantir a você que pode acontecer no ser humano é o milagre da salvação. Esse é o maior milagre. E que poucos de nós dá valor a essa capacidade que você tem de fazer o ID, de anunciar todo mundo, por exemplo, o dom da fé. O dom da fé que ele fala aqui não é a fé para a salvação, porque a Bíblia diz que todo mundo tem um nível de fé. Porque se você não tem fé, nunca você ia crer em Jesus como seu Senhor. Então você tem um nível de fé para a salvação. No entanto, existe um dom da fé que é uma capacitação especial para alguns que nem todo mundo tem. O cara que tem o dom da fé, ele enxerga coisas no mundo espiritual, ele crê muito mais do que a maioria. Por isso que eu falo assim, a minha esposa me ensina muito sobre isso, porque ela tem um dom da fé muito mais desenvolvido, muito mais primário do que eu. E eu tenho fé? Tenho. Mas tem momento que a Sueli se levanta com uma fé impressionante. Dom de sinal e o quê? Pois é, eu expliquei naquela hora lá, né? Aqui, sinal, conhecimento, fé. Esses aqui são dons que acontecem mais esporádicos, são mais esporádicos, acontecem diferente lá daquele lá. Apostolado, profecia, sabedoria. Não, eles são iguais, né? Agora eu peguei o primeiro ali que está falando, né, milagre? São iguais, só estão em posições diferentes. São dons temporários, ele denominou temporário. E aqui de sinal. Todos dois requer, dizer assim, um certo, um sobrenatural maior, que tu não vais ver comumente. A gente precisa, às vezes, ter uma posição de fé diante de certas situações que tu não vai ter isso toda hora. Por isso, é um dom temporário, mas que pode acontecer em qualquer momento. Exceto os primeiros lá, tá? Apostolado, profecia, o dom de sabedoria. A sabedoria, a Bíblia mesmo diz, Tiago fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que dá liberalmente e nada lhes improspera. Legal? E o outro lado, discernimento de espírito, eu falei, Paulo fala sobre esse lá, né? Milagres e curas eu já falei, a questão de línguas. Eu entendo que essas línguas aí são línguas mesmo, tanto é que quando vem o Pentecostes, todo mundo ali entende o que estava sendo falado, se falava na língua de qualquer um, né, de qualquer um. E tem a questão também da interpretação de línguas, que aí já é uma habilidade diferente. Tanto é que Paulo valoriza mais o dom de quê? Profecia, do que o dom de línguas. Porque a profecia que eu estou fazendo aqui edifica toda a igreja. O dom de línguas edifica a si mesmo. Hoje eu estou dando aqui um geralzão. Semana que vem, eu vou falar um pouco mais sobre cada um. E aí você vai também ter um teste de dons. Né? Um teste de dons é um teste até grande. Você tem que ler, tem muita referência bíblica, né? Para você ter uma noção do que realmente são os dons espirituais. Eu não lembrei da palavra, mas eu já, logo que vier, eu vou dizer para vocês aqui. Né? Ok, gente? São 8h45, então está aqui no finalzinho do nosso encontro. Deu para entender um pouco mais hoje sobre a parte de entender? Eu vou depois, DJ, mandar para ti aqui um pouco sobre a dúvida que tu tem aí, sobre o comentário de cada um daquela fichinha lá, daquela tabelinha, né? Se tu tiveres alguma outra dúvida, a gente pode aprofundar. E eu quero também animar você o seguinte, que não fique parado. Procura desenvolver o que Deus te deu de habilidade. Se encaixa em algum lugar. Aquilo que Deus te deu de capacidade, cara, olha, você vê, de repente tem um tecladista aí. Nós precisamos também de gente na mídia. A igreja está precisando de gente para o som. Você pode ser útil no som. O Fernando, que é quem cuida do som, pediu que nós avisássemos aqui. Que mais? Alguém lembra aí? Tiago, Domingos, alguma coisa de necessidade que a igreja tem de pessoas para ajudar? Ministério infantil, né? Ministério infantil é sempre muito desafiador. Inclusive, hoje nós temos uma situação bem desafiadora, que é a questão de crianças especiais. Cada vez mais cresce o número de crianças especiais e não tem gente para ajudar nessa área. E não tem problema ser homem, não, para ajudar. Tá bom, então vamos agora ofertar ao Senhor. Eu vou orar depois pelas suas finanças. Antes de eu orar, eu estava perguntando ao Senhor qual era a palavra que eu queria dizer naquela hora. Às vezes nós não entendemos certas coisas de Deus, porque nós criamos barreiras. E as coisas de Deus são sobrenaturais. A palavra que eu queria dizer era místico. Essa palavra místico, misticismo, ela ganhou uma conotação maligna, macumbeira, né? Mas aqueles dons, inclusive, que ele perguntou, os temporários e os de sinais, são dons que existe um misticismo, um sobrenatural mais incomum. E como você não costuma ver, você não crê. E aí eu quero te dar uma dica. Existe uma série que me edificou muito, anos atrás, que está no YouTube, chamado Heróis da Fé. Quem conhece essa? É um livro do John Bunyan, eu acho que é do John Bunyan. Não é dele, não. E lá ele fala sobre a vida de grandes homens de Deus. Spurgeon, John Wesley, Susana Wesley, Adoniram Judson, Lutero, e vários outros. Quando eu ouvia aquilo, um homem chegar, por exemplo, numa prisão,
E ele, cheio do Espírito Santo, antes dele começar a pregar, as pessoas começavam a chorar arrependidas. Eu achava aquilo muito louco. Eu digo, como será que isso existe? Mude. Pessoas que pregavam para multidões, sem microfone. John Wesley, por exemplo, pregava em cima do cavalo 10, 12 vezes por dia. E milhares de pessoas se convertiam. É ou não é algo místico? Então, os dons, esses dons de sabedoria, de ter pessoas que têm uma sabedoria diferente. Eu vou te falar uma coisa, se você quer ser um cara sábio, se aprofunde na palavra. Medite na palavra. Salmo 119 diz que porque eu medito na sua palavra, eu sou mais sábio do que os mais velhos, do que os anciões. Então isso é algo místico, é algo sobrenatural. Não é que cessou. Na minha opinião, não cessou. Porque o que Paulo fala, ó, capítulo 12, 13, 14 de 1 aos Coríntios, ele só fala de dons. Do meio, que é o dom supremo, né? Fala sobre o dom do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu tivesse amor, seria como o branco. Enfim. E depois ele vai falar sobre o dom prático, na prática, no capítulo 14. Ali você vai ver como Deus, de fato, equipa a igreja, capacita a igreja, de um modo maravilhoso, na direção do Espírito Santo. Então, a minha palavra sobre isso é: não limite Deus. Quem sabe você está lá na sua casa com uma situação que você precisa de um milagre. E pela tua fé e coragem, o Senhor pode agir através de você e dar vitória. Amém? Entendeu aí agora? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Levante sua mão. Senhor, eu louvo o teu nome, porque mais uma vez, pela tua honra, para a tua honra e glória, pela tua bondade e justiça, pela a tua bênção sobre nós conseguimos realizar mais um amigo de fé. Louvado seja o teu nome. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar cada um dos meus irmãos, pedindo, Senhor Deus, que os teus anjos se acampem ao redor de cada um de nós, dia e noite. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, capacidade de compreender as coisas, para que nós possamos nos desviar de todo o mal. Senhor Deus, eu peço também, abençoa o trabalho das nossas mãos. Não permita, Senhor Deus, que o inimigo roube a bênção que o Senhor tem para cada um de nós. Aquilo que já está determinado no reino espiritual, Senhor, nós pedimos ao Senhor humildemente que chegue às nossas mãos para o louvor da tua glória. Senhor, eu quero abençoar aquele, Senhor Deus, que tem negócio, que o Senhor nos prospere, que o Senhor abra portas novas, aqueles, Senhor Deus, que estão negociando, que o Senhor remova todo o empecilho, meu Deus, que o negócio seja fechado, que o Senhor seja honrado por esse esforço. Aqueles também, Senhor Deus, que trabalham, que estão em liderança nas empresas, Senhor, dê a eles discernimento, direção, estratégia, Senhor, para fazer grande obra e assim, Senhor, honrar o teu nome. Eu peço a Ti, Deus, que na próxima terça-feira nós estejamos aqui para crescer ainda mais no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E se houver alguém aqui que Tu tens escolhido, Senhor, para fazer parte desse movimento de ensino, desse curso de transtornos mentais, tanta gente doente, Senhor Deus, com depressão, com TDAH, com ansiedade, tantas outras doenças, e não tem gente para atender, Pai. Ó, meu Deus, levanta em nós um ânimo, uma disposição para fazer mais do que tudo aquilo que temos feito. Paizinho, agora eu te peço, nos leva em paz para os nossos lares e dá-nos uma noite de sono reparador e um despertar em paz e feliz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus.